Olá, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica, meu nome é Aline Daroni e nesse vídeo eu vou tratar um assunto muito diferente do que eu já tratei no canal, que é sobre o perdão, a necessidade que nós temos de dar e receber perdão para que a gente consiga evoluir e consiga cada vez mais nos aproximarmos de um planeta de regeneração, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais singela. E como é importante o perdão também para a gente nos livrarmos de amarras que nos prendem ainda na ignorância do sentimento, ainda nos prende em sentimentos como egoísmo, egocentrismo, ou sentimentos baixos e que nos prejudicam na nossa evolução. Por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque é muito comum a gente que ainda tem um ego muito inflado nos sentirmos acuados, agredidos, ofendidos. Então, isso gera relação com o outro de uma agressão emocional, ou seja, mesmo que você tenha um distanciamento dessa pessoa, ou mesmo que não vá a vias de fato com ninguém, mas quando há sentimentos em que a gente percebe que os nossos egos são inflados e que fere ele, nós ficamos sempre vinculados àquelas pessoas que geraram esse sentimento na gente e isso nos prejudica. Tem uma coisa que o Karnal falou uma vez e eu achei fenomenal e é muito verdadeiro, que as pessoas elas podem nos ofender de alguma forma e caberá a nós recepcionar essa ofensa ou não. Ele fez uma analogia com veneno. A pessoa pode te oferecer veneno, pode te dar veneno. O beber ou não beber aquele líquido é uma decisão sua. Então é mais ou menos isso também. Então nós podemos ser agredidos, ofendidos, humilhados, diminuídos ou qualquer outro idos, né? Qualquer outro ponto aí, mas caberá a nós nos sentirmos ou não ofendidos ou qualquer outro sentimento negativo aí. Poxa, é difícil? Muito difícil, claramente é difícil, porque nós ainda temos o nosso ego, nosso orgulho muito inflado. Mas por que eu quis trazer esse assunto? Porque eu li um livro esses dias chamado Amor e Guerra, e é um livro, eu vou pôr toda a descrição com o autor, tudo bonitinho aqui embaixo, quem quiser ler, é um livro que tem até no Kindle de graça, e é bem interessante ler, é um livro lindíssimo, é um livro de guerra, mas é no plano de questões espirituais, então assim, espiritualista, então é muito interessante porque ele vai trazer alguns pontos que eu vou comentar aqui, que fala sobre a questão do perdão, a necessidade disso para que a gente consiga evoluir. Então, o que nesse livro me chamou a atenção? O quanto a mágoa, a raiva ou qualquer sentimento nesse sentido nos liga à pessoa que nos causou esse sentimento. E essa ligação é uma ligação tão tóxica que muitas vezes a gente não consegue perceber, mas a gente vai entrando numa situação contínua em que a gente não consegue sair mais. Parece que é uma areia movediça, você vai entrando, vai se afundando cada vez mais. E fica muito difícil você sair dali e conquistar outros espaços, ou ver o ambiente à sua volta, né? E continuar com a sua vida. Então, o que é importante falar? Nós todos temos a nossa psique, né? E nós temos também os laços que nós criamos sutis. Então, o que acontece? Muitas vezes alguém nos ofende, ou nos trata mal, ou nos fez mal no trabalho, exemplo. Quanto mais eu tenho raiva daquela pessoa, aquela pessoa me fez mal, odeio ela, nananã, tal, eu vou criando uma conexão com essa pessoa. É literalmente, você cria uma corda que vai ligar você, o seu psíquico, a sua cabeça, o seu pensamento com essa pessoa. Então, mesmo que a pessoa ela não pense em você, ela nem saiba mais que você existiu, ela vai estar interligada com você de alguma forma. E é tóxica essa ligação, vocês vão se auto-machucando. Você pode perceber que isso também é a consequência daqueles pensamentos obsessivos que a gente tem muitas vezes. Então nós temos com raiva, mágoa de alguém e a gente percebe que aquele sentimento ou aquele pensamento sobre o fato que aconteceu, ele nunca sai da nossa cabeça.
Por quê? Porque é um ciclo vicioso e tóxico em que você vai retroalimentando todo momento. Porque esse cordão, essa corda está ligada. Então, mesmo que a outra pessoa não se recorde de todo o fato do que aconteceu, ela de alguma forma também está sendo influenciada por esse cordão e ela pode ainda também gerar sentimentos negativos quanto a você e retroalimentar novamente essas linhas. Gente, é difícil, perdão? É difícil esquecer aquele que te ofendeu? É muito difícil. Mas a gente tem que sempre pensar que nós precisamos cuidar da gente. Então, o que é bom para nós? É bom a gente retroalimentar pessoas, situações que nos fizeram mal? Será que não é melhor a gente bola para frente? Vou me curar, vou lamber as minhas feridas, vou tentar entender o que aconteceu. Por que eu bebi aquele veneno? Por que eu me senti ofendido? Por que eu me senti agredido? E tentar trabalhar isso e tirar aqueles sentimentos mais enraizados da sua cabeça? É importante. Aconteceu uma situação comigo e eu acho isso muito interessante falar, porque pode ser uma situação que outra pessoa também passe. E que eu percebi que eu tinha certo desconforto com uma situação que tinha acontecido, mas eu sempre retomava esse pensamento. Então eu ia ao banho, eu tava pensando naquilo, eu dormia pensando naquilo, acordava pensando naquilo, e eu comecei a perceber que eu vivia em função daquilo. Só que era uma situação que não tinha tamanha relevância assim, mas eu criei tamanha pensando toda hora, eu criei uma bolha, eu criei uma situação que foi crescendo de tal maneira que ela virou compulsiva, ela virou uma coisa que começou a atrapalhar a minha vida. Então, o que eu fiz? Eu parei, e não é fácil, porque você fala assim, ah, não, então só para de pensar. Sim, é um exercício, você pode começar a parar de pensar. Mas o que eu fiz, na verdade? Quando eu fui dormir, eu pedi muito para que Deus, para que aqueles que pudessem me ajudassem a quebrar esses laços criados, quebrar essas cordas que foram ligadas às pessoas e às situações que aconteceram. Porque quebrando esses laços, eu comecei a perceber que o meu psíquico começou a se libertar daquelas situações. Então isso é muito importante, a gente precisa nos libertar, porque esse sentimento, ele passa a materializar, ou seja, essa corda é a materialização da compulsão, do excesso, da toxicidade, daquilo que gerou um certo ato. E isso é muito ruim, a gente não pode deixar chegar a esse ponto. Então sempre é importante nós policiarmos nossos pensamentos, mas principalmente trabalharmos em quebrar esses cordões que nos ligam a pessoas ou situações tóxicas que ficam toda hora atrapalhando a nossa vida e nos contaminando. Agora, uma coisa que eu não falei aqui no vídeo, mas também é muito importante, nós temos que aprender a perdoar muito, porque a gente não quer ter essa ligação com as pessoas, entender que a ofensa é porque você se sentiu ofendido, ou seja, você que tomou o veneno, é de tua responsabilidade o fato que você se sentiu mal ou qualquer outro sentimento aí negativo, mas também a gente tem que se perdoar. É muito importante, muitas vezes a gente esquece, a gente sempre acha que é o outro que nos ofende, a outra situação, é sempre terceirizar as responsabilidades. Mas a grande verdade é que o perdão, ele tem que sempre começar de forma interna. E nós temos muita dificuldade de nos perdoarmos. Na verdade, temos muita dificuldade de olhar para dentro. Então, é muito importante o olhar interno, a se observar, a se compreender e sempre, sempre se amar. E se perdoar. Entender que você é falho, entender que você se colocou em situações que não seriam legais, mas ok, você cresceu, você é outra pessoa hoje. E, gente, vamos ter um olhar mais carinhoso com nós mesmos.
Nós muitas vezes olhamos com carinho e com perdão e com empatia ao outro, mas esquecemos de fazer isso com a gente mesmo. E isso também é um cordão tóxico. Então, quanto a gente também não consegue se perdoar, quanto a gente também fica lembrando de situações em que nós nos colocamos, o que a gente fez, ou que com nós mesmos, vira tóxico também. Então, nós precisamos nos perdoar. E essa é a lição mais difícil, porque muitas vezes o outro é mais fácil do que a gente se perdoar a nós mesmos. Nós somos muito duros com a gente mesmo. Então, para finalizar, vamos lembrar de deixar de lado o egoísmo, deixar de lado o egocentrismo, deixar de lado o orgulho e aprendermos a ter mais empatia, amor e principalmente a nos amar, respeitar, perdoar e nos blindarmos, sabermos o que a gente realmente vale a pena a gente receber. Não vamos mais tomar os venenos que as pessoas nos mandam e vamos sempre se amar, se respeitar e se proteger. Quebrem todos os laços de qualquer sentimento compulsivo que vocês têm, não sejam mais e não tenham mais laços tóxicos. É isso, gente. Espero que tenham gostado. É um teminha um pouquinho mais filosófico, mas espero que tenha ajudado. Se você já me segue, obrigado. Dê aquele joinha. Se não me segue, me passa a seguir. Ative o sininho e vamos comentando e a gente vai conversando sobre o assunto. Obrigada, até o próximo vídeo.